Os Toronto Maple Leafs são uma das franquias mais icônicas e tradicionais da NHL, com mais de um século de história. Fundados em 1917, eles fazem parte do seleto grupo conhecido como Original Six e conquistaram seu espaço no coração dos fãs de hóquei com múltiplos títulos e jogadores lendários. Ao longo dos anos, os Leafs passaram por eras de glória, desafios e reconstrução, mantendo-se sempre como símbolo de paixão e tradição no esporte canadense. Os Toronto Maple Leafs têm uma história que remonta a 1917, quando foram fundados como Toronto Arenas, tornando-se uma das equipes originais da National Hockey League, NHL. Desde o início, a franquia enfrentou os desafios de se estabelecer em uma liga em formação, mas rapidamente demonstrou ambição e talento, conquistando o respeito dos fãs de hóquei no Canadá. A equipe representava não apenas a cidade de Toronto, mas também a tradição esportiva canadense, que já começava a se consolidar no cenário do hóquei profissional. Em 1919, apenas 2 anos após sua criação, a equipe passou por sua primeira grande transformação, mudando o nome para Toronto St. Patrick's. Essa mudança refletia uma nova identidade e uma tentativa de se aproximar ainda mais de sua base de fãs, especialmente da comunidade irlandesa na cidade. Sob esse novo nome, os St. Patrick's começaram a se afirmar como uma força competitiva na NHL, conquistando vitórias significativas e mostrando que Toronto tinha um lugar de destaque no mapa do hóquei profissional. A maior transformação viria em 1927, quando a equipe adotou o nome Toronto Maple Leafs, que permanece até hoje. Com as cores azul e branco, a franquia ganhou uma identidade visual forte e reconhecível, que se tornaria um símbolo de orgulho para a cidade e para os torcedores. Esse período marcou também as primeiras grandes conquistas da equipe, com vitórias importantes que ajudaram a estabelecer uma tradição de excelência e competitividade no hóquei canadense. Durante a década de 1920, os Maple Leafs começaram a construir sua reputação, mostrando consistência e determinação em cada temporada. As vitórias conquistadas nesse período não apenas reforçaram sua posição na NHL, mas também plantaram a semente de uma longa história de sucesso e paixão pelo hóquei, tornando os Toronto Maple Leafs uma das franquias mais emblemáticas do esporte. As décadas seguintes marcaram a era de ouro dos Toronto Maple Leafs, período de enorme sucesso e conquistas memoráveis. Entre os anos 1930 e 1950, a equipe se destacou como uma das forças mais dominantes da NHL, conquistando múltiplas Stanley Cups e consolidando sua fama no hóquei profissional. Essas vitórias não apenas reforçaram a reputação dos Leafs, mas também criaram uma base sólida de torcedores apaixonados, estabelecendo tradições que perduram até hoje. Durante essa fase, os Maple Leafs contaram com jogadores lendários que se tornaram verdadeiros ícones do esporte. Nomes como S.Y.L. Epps e Ted Kennedy não só brilhavam dentro de gelo com suas habilidades técnicas e liderança, como também ajudaram a moldar a identidade da equipe. Esses atletas representavam a determinação, o talento e a dedicação que caracterizavam a franquia, inspirando futuras gerações de jogadores e fãs. Além das conquistas individuais e coletivas, os Leafs desenvolveram rivalidades históricas que se tornaram lendas do hóquei. Os confrontos contra o Montreal Canadiens, por exemplo, tornaram-se clássicos do esporte, cheios de intensidade, rivalidade e emoção. Da mesma forma, as partidas contra o Detroit Red Wings ficaram marcadas pela competitividade e pela disputa acirrada, elevando cada jogo a um evento memorável tanto para jogadores quanto para a torcida. Entre títulos, grandes partidas e a presença de estrelas consagradas, os Toronto Maple Leafs consolidaram sua posição como um dos times mais respeitados e admirados da NHL. A combinação de vitórias, rivalidades emocionantes e talentos icônicos não apenas definiu essa era de sucesso, mas também criou a base para a história rica e duradoura que ainda hoje mantém os Maple Leafs entre as franquias mais emblemáticas do hóquei mundial. Após a conquista da Stanley Cup em 1967, os Toronto Maple Leafs entraram em um período desafiador, marcado por dificuldades em repetir os títulos que haviam caracterizado sua era de ouro.
Embora a equipe mantivesse um nível competitivo elevado, as temporadas seguintes frequentemente terminavam em frustração nos playoffs, deixando a torcida ansiosa por novos triunfos e questionando o futuro da franquia. Durante essas décadas de transição, a gestão da equipe passou por diversas mudanças na tentativa de recuperar o prestígio e a consistência que haviam definido os Leafs nas décadas anteriores. Treinadores, diretores e estratégias eram constantemente reformulados, enquanto a franquia buscava equilibrar tradição e renovação para se manter competitiva em uma liga cada vez mais exigente. Mesmo em meio a esses desafios, surgiram jogadores notáveis que se tornaram símbolos da equipe e mantiveram viva a chama da esperança entre os fãs. Darryl Sittler, com sua habilidade ofensiva e liderança em campo, destacou-se como um dos maiores capitães da história dos Leafs, enquanto Borje Salming, pioneiro sueco na NHL, trouxe talento e pioneirismo, consolidando-se como um dos defensores mais respeitados da liga. Esses atletas, entre outros, ajudaram a preservar a identidade dos Toronto Maple Leafs durante um período complicado, demonstrando dedicação, coragem e paixão pelo clube. Embora os títulos de Stanley Cup tenham sido escassos nesse período, a presença de jogadores icônicos e o esforço constante de reconstrução garantiram que a franquia continuasse relevante e respeitada. Essa fase, marcada por desafios e adaptações, preparou o terreno para futuras tentativas de renovação e para o surgimento de uma nova geração de talentos que buscaria retomar o sucesso histórico dos Leafs. Nas décadas mais recentes, os Toronto Maple Leafs passaram por um processo de renovação, com reformas significativas no elenco e a chegada de jovens talentos que buscavam reviver o sucesso histórico da franquia. A equipe procurou equilibrar experiência e juventude, investindo em jogadores promissores capazes de trazer energia, criatividade e potencial para futuras conquistas. Apesar dessas mudanças e de temporadas competitivas, os Leafs enfrentaram dificuldades em alcançar o objetivo mais ambicioso, da conquista da Stanley Cup. Embora tenham chegado aos playoffs em diversas ocasiões, a equipe frequentemente encontrou obstáculos que impediram a realização de títulos, deixando torcedores ansiosos e mantendo a expectativa por uma campanha verdadeiramente dominante. Durante esse período, a gestão e a comissão técnica focaram na construção de um novo modelo de equipe, priorizando o desenvolvimento de talentos internos e a criação de uma base sólida para o futuro. Estratégias de formação, draft e contratação de jovens jogadores mostraram-se essenciais para manter a competitividade e preparar a equipe para o sucesso a longo prazo. Essa abordagem buscava não apenas resultados imediatos, mas também a consolidação de uma filosofia de renovação que valorizasse consistência, disciplina e potencial de crescimento. Embora os Leafs ainda enfrentassem desafios para conquistar novamente a Stanley Cup, o foco em jovens estrelas e na construção de uma equipe sustentável indicava um caminho promissor. A combinação de tradição histórica, torcedores apaixonados e investimento em novos talentos estabeleceu uma fundação sólida, preparando a franquia para uma era moderna na qual o sonho de retornar ao topo do hockey profissional permanecia vivo e cada vez mais próximo de se tornar realidade. Na era moderna, os Toronto Maple Leafs têm investido no desenvolvimento de uma nova geração de estrelas que carregam a esperança de trazer glórias à franquia. Jogadores como Auston Matthews, Mitch Marner e William Nylander destacam-se não apenas pelo talento individual, mas também pela capacidade de transformar a dinâmica do time e inspirar os torcedores. Essas jovens promessas representam o futuro dos Leafs e simbolizam a ambição contínua da equipe em retornar ao topo da NHL. Nos últimos anos, a equipe tem se mostrado altamente competitiva nos playoffs, alcançando fases avançadas e oferecendo partidas emocionantes. No entanto, o título mais cobiçado, a Stanley Cup, ainda permanece fora de alcance desde 1967, mantendo viva a ansiedade e a expectativa entre os fãs. Apesar disso, a franquia continua a ser respeitada pela consistência, pelo talento de seus jogadores e pela determinação demonstrada em cada temporada. Um dos maiores trunfos dos Leafs continua sendo sua torcida apaixonada, considerada uma das mais intensas e leais de toda a NHL. O apoio constante da base de fãs, aliado à rica tradição do clube, transforma cada jogo em um verdadeiro espetáculo e reforça a identidade única da equipe. Essa conexão histórica com os torcedores mantém viva a chama da esperança, mesmo diante das adversidades.
Ao mesmo tempo, a gestão da equipe mantém um foco contínuo em modernização e fortalecimento, investindo em infraestrutura, tecnologia, desenvolvimento de atletas e estratégias de jogo. A combinação de jovens talentos promissores, torcida fiel e visão estratégica estabelece uma base sólida para futuras conquistas, mantendo os Toronto Maple Leafs como uma das franquias mais emblemáticas e promissoras do hóquei mundial. Mesmo sem conquistar a Stanley Cup desde 1967, os Toronto Maple Leafs continuam a ser uma das equipes mais respeitadas e admiradas da NHL. Com uma torcida apaixonada, tradição centenária e jovens talentos promissores, a equipe mantém viva a esperança de novos triunfos, reafirmando seu papel como ícone do hóquei mundial.